E vamos continuar, creio que o programa inteiro vai ser hoje nessa temática. Dom José, o senhor nos falou de 1 Coríntios 10, que iríamos dar sequência a esse assunto. O texto que vamos ler agora, são 11 versículos, está na linha, esse texto está na linha do texto que abordamos e lemos integralmente no bloco anterior a 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios 10, de 23 a 33. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo. Comei de tudo que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Do Senhor é a terra e tudo que ela encerra. Se algum infiel vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se vos puser diante, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Mas se alguém disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não o comais, vírgula. Em atenção àquele que o advertiu e por motivo de consciência. Dizendo consciência, refiro-me não à tua, mas à do outro. Com efeito, por que razão seria regulada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu como com ações de graças, por que serei eu censurado por causa do alimento pelo qual rendo graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros para que todos sejam salvos. Então a resposta aqui é bem clara no meu entendimento. Posso comer alimento que foi oferecido aos ídolos? Se alguma pessoa sabe que foi oferecido, se alguma pessoa está ali presenciando e ela pode se escandalizar, não coma. Mas não porque está proibido em absoluto você comer, mas em atenção à consciência da outra pessoa que vai ficar escandalizada. Entendeu a colocação do apóstolo Paulo? Sim, está muito claro. Eu posso acrescentar a isso, Dom José Falcão, Romanos 14? Por favor, vamos ao texto. Pedimos à nossa editora aí que coloque o texto de Romanos 14, do versículo 1 em seguinte. Dom José que me pede para parar, porque o texto é muito interessante e eu creio que vai aprofundar o que estamos lendo. Acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir suas opiniões. Um crê poder comer de tudo, o outro que é fraco só come legumes. Quem come de tudo não despreze aquele que não come. Quem não come não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgares o servo de outros? Que esteja firme ou caia, isto é lá com o seu Senhor, mas ele estará firme porque poderoso é Deus para o sustentar. Um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo sua convicção. Quem distingue dia, age assim pelo Senhor. Quem come de tudo, o faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor, e igualmente dá graças a Deus. Nenhum de nós vive para si mesmo, ninguém morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que Cristo morreu e retomou a vida para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgais então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão?
Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É um texto também ilustrativo, esclarecedor, que mostra que a questão dos alimentos no Novo Testamento, ela é bem diferente das prescrições alimentares do Antigo Testamento, que orbitam em torno dessa distinção entre animal puro e animal impuro. Como Jesus declarou puros todos os alimentos, é óbvio que é preciso analisar a questão da alimentação à luz dessas palavras de Jesus. Porém, a igreja primitiva começa com conversões que, num primeiro momento, são oriundas, são pessoas do judaísmo que se convertem ao cristianismo. Só mais para frente é que os apóstolos vão pregar para os pagãos, e os pagãos se convertem e se tornam, portanto, a comunidade cristã se torna uma comunidade mista, digamos assim. Os judaizantes, cristãos convertidos do judaísmo. E os cristãos convertidos da gentilidade. Essa distinção faz com que na igreja essas incompreensões apareçam. Nós não comemos isso porque nossa antiga religião proibia, etc, etc. E achamos que isso continua a vigorar. Os pagãos, não, nós vamos comer aqui. E isso gerava escândalo dentro da comunidade cristã. Então, os apóstolos dão essa norma provisória por causa da caridade. Não por causa da minha consciência, mas por causa da consciência do outro. Sim. Ele tem uma mente, ele tem uma formação, ele tem um esclarecimento bem inferior ao meu. E eu não posso faltar com a caridade com essas pessoas. Por isso, se comendo essa carne, comendo esse sangue, comendo isso, qualquer coisa, porque eu posso comer qualquer coisa, esses irmãos nossos vão se escandalizar, eu não vou comer na frente deles. Né? Dom José, o senhor também nos bastidores falou que ia citar alguma coisa a respeito disso sobre Santo Agostinho. Ah, sim. Santo Agostinho, já que não temos tempo aqui de citar todos os padres da igreja, Santo Agostinho, numa polêmica com o maniqueu, o maniqueísmo era uma das heresias que causou sofrimento à igreja no tempo de Santo Agostinho. Um pouco antes e durante o pastoreio de Santo Agostinho, na sua diocese de Hipona. E ele escreveu uma obra contra Fausto, o maniqueu. E o maniqueu achava que essa proibição ela não era considerada pela igreja, que a igreja estava se desviando do Antigo Testamento e por aí vai. E eu escolhi uma parte dessa obra contra Fausto, escrita por Santo Agostinho, porque ela é uma preciosidade. Eu penso que os textos que nós já citamos, da 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10 e também Romanos 14, citado por Vossa Reverendíssima, são mais do que claros a respeito da proibição de carnes sufocadas, carnes oferecidas aos ídolos e sangue. Mas Santo Agostinho aqui é de um esclarecimento, é de uma concisão, é de uma clareza. Eu não podia deixar de citar esse texto para a gente concluir essa questão da proibição provisória de comer sangue no Novo Testamento. O texto vai aparecer aí na sua tela e acho que você vai gostar dessa belíssima explicação de Santo Agostinho. O derramamento de sangue, que foi ordenado em figura, cujo significado já mostramos aos antigos, isto é, ao próprio Noé depois do dilúvio, é compreendido pela maioria. Ele está falando aqui da maioria da comunidade cristã, e até cita Atos 15, 29. Também nos Atos dos Apóstolos, lemos que os apóstolos ordenaram aos gentios que se abstivessem apenas de fornicação e de carnes e sangue sacrificados, ou seja, não comessem carne sem sangrar. Outros entendiam de forma diferente, como se
ordenasse a abstenção de sangue para evitar a contaminação com homicídio. Discutir isso agora levaria muito tempo e não há necessidade. Na verdade, se os apóstolos ordenaram então aos cristãos que se abstivessem de carne de animais, para que evitassem comer carne de animais afogados, parece-me que escolheram algo fácil para aquele momento e não oneroso de cumprir, em cuja observância ambos uniriam os gentios como os israelitas, em atenção àquela pedra angular que une os dois muros, Jesus. Ao mesmo tempo, mostraram que na própria arca de Noé, quando Deus assim ordenou, estava representada a igreja de todos os povos e que o que foi profetizado naquele evento já começava a se cumprir nos gentios que se aproximavam da fé. Porém, a partir desse momento, embora aquelas duas paredes, judaísmo e gentilidade, uma proveniente da circuncisão, judeus, e outra do prepúcio, tenham encontrado a sua harmonia na pedra angular, destacaram-se separadamente por algumas de suas propriedades. Mas quando a igreja dos gentios se tornou tal que nenhum israelita segundo a carne foi encontrado nela, o cristão, por acaso, mantém a observância de não tocar em tordos ou outras aves pequenas, se não tiverem sido sangradas, ou não comer uma lebre sem que tiver sido morta com um golpe no pescoço sem derramar sangue? Os poucos que ainda têm medo de tocar nessas coisas são ridicularizados pelos outros. Desta forma, a proclamação da verdade triunfou em todos neste sentido. Não é o que entra na boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca, disse Jesus. E olha a frase final. Não condena a natureza de nenhum alimento, mas sim o mal que comete pecados. Ou seja, se você é esclarecido como é, sabe perfeitamente que todo alimento tomado em ação de graças, ainda aqueles oferecidos aos demônios, é um alimento válido, lícito. 1 aos Coríntios 8, 1 aos Coríntios 10, Romanos capítulo 14. Mas nem todos têm essa consciência. Então, o evitar não é porque a proibição é absoluta, é porque fazendo isso e outras pessoas não esclarecidas vendo ou tomando ciência do que você acabou de fazer, elas vão ficar escandalizadas. Então, é o princípio da caridade. Essa proibição, diz Santo Agostinho, enquanto tem comunidades cristãs, onde tem cristãos que vieram do judaísmo, existe esse risco. Então, na presença deles, não coma, evite. Se isso daqui vai causar escândalo para eles, na presença deles eu não vou comer jamais. Respeito a mentalidade deles, mas a minha mentalidade é esclarecida. Então, essa é a questão. E acho que, bom, no meu entendimento, é o arremate dessa questão da aliança que Deus selou com Noé. Noé, o primeiro que faz a distinção entre animais puros e impuros, e Noé, a quem Deus Todo-Poderoso faz a proibição de comer o sangue. Muito bom, minha gente. Eu creio que isso é muito importante para todos nós. Entramos num assunto muito complexo da Sagrada Escritura, você percebeu isso? É um assunto do Antigo Testamento, é um assunto que dá pano para manga aqui, este assunto que nós abordamos aqui, mas foi entregue a você muitas luzes. Este é o nome do programa. Luz para os meus passos. Muitas luzes foram dadas a você. Eu creio que você precisa ler os textos aos quais foram citados aqui e ver que é a própria palavra de Deus, né? É a própria palavra de Deus orientando, é a própria palavra de Deus nos ensinando, e que fique muito claro, o jeito que nós terminamos este programa, a bênção de Deus é maior. A bênção de Deus é maior. Quem determinou que todo alimento é puro foi Jesus Cristo. A bênção de Deus é maior. E é esta bênção
que nós queremos invocar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.